E aí, pessoal, tudo certo para a prova do Enem 2020? Se você quer saber o que vai encontrar na prova, fica ligado, porque depois da vinheta, o que está na prova. Olá, pessoal! Estamos hoje aqui trazendo mais uma dica do que está na prova do Enem 2020. E hoje vamos abordar algumas reações orgânicas, tópico certo na prova do Enem todo ano. E em 2020 não vai ser diferente. Então, vamos para o que importa, o que está na prova. Pessoal, eu trago hoje para vocês dicas importantíssimas sobre um tópico presente todo ano na prova do Enem, que é o tópico na área de Química Orgânica, reações orgânicas. Como existe uma variedade muito grande de reações orgânicas, fica complicado, né, darmos aquela orientação certeira. Mas aqui vocês vão saber o que está na prova. Então vamos lá. Trouxe para vocês aqui o tópico de reações orgânicas, destacando as chamadas reações de desidratação. Pela própria denominação, reações de desidratação são reações em que vai ser retirado das substâncias que estão nos reagentes, ou seja, as substâncias que estão interagindo, vão ser retiradas moléculas de água. E, no caso aqui, nós vamos fazer a representação de reações de desidratação na função álcool. E pode ter certeza, vocês vão encontrar uma questãozinha na prova do Enem 2020 sobre desidratação de álcool. Então, o que é que a gente precisa saber? Primeira coisa, o que é que caracteriza a função álcool? Lembrem que para ser álcool, nós temos que ter uma parte orgânica, que eu represento por um radical, e ligado a esse radical eu tenho que ter uma hidroxila. Deixando bem claro que essa hidroxila tem que estar ligado a esse radical, estrutura que tem carbono, em um carbono saturado. Hidroxila ligada a carbono saturado caracteriza a função álcool. E quando estamos falando da desidratação de álcool, nós temos dois tipos. O primeiro tipo é a chamada desidratação intermolecular. Pela própria denominação, a desidratação intermolecular significa que ocorre entre moléculas de álcoois. Então, quando estivermos diante de uma desidratação intermolecular, nós temos que ter, no mínimo, 2 mols, ou seja, 2 moléculas deste álcool. Mas como saber se a desidratação é intermolecular? Sempre na desidratação intermolecular, nós vamos utilizar um agente desidratante, que é o ácido sulfúrico concentrado. O ácido sulfúrico é que vai desidratar, retirar a molécula de água da estrutura dessas moléculas de álcool. E essa desidratação ocorre a uma temperatura de 140 graus Celsius. Então, quando estiverem nessas condições, ácido sulfúrico concentrado a 140 graus Celsius, a desidratação é do tipo intermolecular. Então, como já falei, vamos retirar uma molécula de água de 2 moléculas do álcool. Então, vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui o exemplo. Vamos pegar aqui o CH3OH, que é o metanol, é o menor álcool possível, apenas com um carbono. Observe que a hidroxila está ligada a um carbono que só forma ligações simples, saturado. Como é a desidratação inter, eu vou ter que ter uma outra molécula do álcool, porque eu vou retirar uma molécula de água entre as moléculas. Então, o que é que acontece? Quando eu tenho 2 mols ou 2 moléculas do álcool, na presença de agente desidratante, que no caso aí é o ácido sulfúrico concentrado, a uma temperatura de 140 graus Celsius, eu vou retirar uma molécula de água dessas 2 moléculas de álcool. Lembrem, falou de desidratação, retirada de água.
E a molécula de água é constituída de um H+, e um H-. É o que nós vamos retirar aqui. De uma das moléculas, nós vamos tirar o íon H+. Então, vamos escolher aqui, ó. Dessa daqui, da hidroxila, eu tiro o H+. E da outra molécula, eu retiro o íon OH-. Quando eu tiro um H+ e um OH-, eu estou retirando o quê? Uma molécula de água. Cada molécula de água é formada de um H+ e um OH-. O que é que fica após a retirada dessa molécula de água? Fica o CH3O, tá aqui, CH3O, e da outra molécula, como saiu a hidroxila, ficou apenas quem? O CH3. Ou seja, a partir de uma desidratação intermolecular de álcoois, eu obtenho a função. Que função é essa? Oxigênio entre carbonos. E nenhum dos dois é carbono de carbonila C-O, não é? Então a função é a função éter. Ou seja, a partir da desidratação intermolecular, quando é que ocorre desidratação intermolecular? Na presença do ácido sulfúrico concentrado, é o agente desidratante. Aqui temperatura 140. Esse detalhe da temperatura vai ser fundamental. O que é que obtemos? Éter. Desidratação intermolecular sempre vai retirar água e formar o quê? Éter. É a desidratação entre as moléculas de álcool. Beleza? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Isso é o que caracteriza uma desidratação intermolecular. Agora, qual é o outro tipo de desidratação? É a chamada desidratação intramolecular. Pela própria denominação, desidratação do tipo intramolecular ocorre dentro, internamente. A denominação intra caracteriza que ela ocorre na molécula e não entre as moléculas. Entre é inter. Quais são as condições aqui? Novamente, o agente desidratante é o ácido sulfúrico, sendo que agora a temperatura é de quanto? 170 graus Celsius. Ou seja, a temperatura é uma temperatura maior. Por que é maior, professor? Porque é mais difícil tirar uma molécula de água de dentro da estrutura de uma única molécula de álcool do que retirar de entre as moléculas. Então, por isso a temperatura aqui é mais alta. Memoriza isso. Quanto maior a temperatura, significa que é mais difícil. E vai ser mais difícil porque é dentro, intramolecular, e não entre as moléculas. De forma inter é mais fácil, então a temperatura é menor. De forma intra, a temperatura tem que ser maior. E como é que ocorre essa desidratação? Vamos para aqui, por exemplo. Vamos supor que eu tenha aqui o álcool etílico, o famoso etanol, CH3, CH2, OH. Está aqui. Álcool, hidroxila ligada a carbono saturado. Como eu estou agora me referindo à desidratação intramolecular, vai acontecer mais uma vez na presença do ácido sulfúrico, H2SO4, concentrado, agente desidratante, e a temperatura 170. Por isso que eu falei que o que vai ser importante nas desidratações de álcool é a temperatura. Se ela é inter, 140. Se ela é intra, 170. Olha a dica aí, pessoal. Está na prova. Pode esperar. Então, o que acontece? Se a desidratação é intra, eu não vou precisar ter duas moléculas, porque ela vai acontecer dentro da molécula. E se é uma desidratação, o que a gente viu na inter? Sai um H+ e um OH-. Sendo que aqui, esse H+ e esse OH- saem da molécula, porque a desidratação é intra. Então, eu só vou precisar de uma molécula, de um mol dela. E
de onde sai esse H+, e de onde sai esse OH-? O OH-, pessoal, tá na cara, né? Olha para cá. É a própria hidroxila. Então, na desidratação intra, o OH-, a hidroxila, sai da própria estrutura do álcool. E o H+, professor? Preste atenção. Essa hidroxila não está ligada a esse carbono? O OH- sai da hidroxila que está ligada a esse carbono. E de onde sai o H+? Sai do carbono que está ligado ao carbono vizinho ao da hidroxila. Se a hidroxila saiu desse carbono, o H+, ó, vai sair de um desses hidrogênios desse carbono. Então, a hidroxila sai da estrutura do álcool que está ligada a esse carbono, e do carbono vizinho a ele sai quem? O íon H+. Saiu o H+, saiu o OH-, eu estou retirando aqui o quê? Uma molécula de água. Tirei a água. E o que é que ficou? Se aqui tinha 3 hidrogênios ligados a esse carbono e saiu 1, ficaram quantos? 2. Então ficou o quê? CH2 ou H2C. Como esse carbono, e qualquer carbono, tem que formar 4 ligações, e agora ele já fez 2, com esse carbono ele tem que formar agora o quê? Uma dupla. Tirei um desses hidrogênios, ficaram 2. Agora o carbono faz 2 ligações. Para se unir a esse novo carbono, que antes era uma simples, agora ele vai formar uma dupla. Para fechar a sua tetravalência. 4 ligações. 2 com hidrogênio e agora mais 2 com esse carbono. Que agora só ficou com 2 hidrogênios e aí fecha também a sua tetravalência. O que é que aconteceu aqui, pessoal? A cadeia que era saturada só tinha ligações simples, um álcool saturado, ó, que é característica, né, de um álcool, carbono saturado. Eu, ao tirar a hidroxila desse carbono e o íon H+, ou seja, desidrato, tiro uma molécula de água, entre os carbonos surge uma insaturação. Ou seja, toda desidratação intramolecular de álcools vai dar origem a um composto insaturado. No caso aqui, um hidrocarboneto do tipo alceno. Eu tenho um hidrocarboneto, composto formado apenas de carbono e hidrogênio, com uma dupla ligação entre os carbonos. Beleza? Desidratação intra a 170 graus Celsius ocorre dentro da molécula e dá origem a um alceno. Desidratação inter ocorre entre moléculas. Vamos retirar uma molécula de água e vai dar origem a um éter. Sempre. Inter de álcools forma éter. Intra de álcool, desidratação, forma alcenos. Aí você poderia ficar com a dúvida, mas professor, e se fosse uma molécula mais complexa desse álcool? Por exemplo, CH3, CH, OH, CH2, CH3. Ou seja, uma molécula maior. Aqui temos apenas 2 carbonos, aqui temos 4. Qual vai ser o procedimento dessa desidratação? Aqui, pessoal, o raciocínio é o mesmo. Na presença do agente desidratante a 70 graus Celsius. O que é que a gente falou aqui? Tem que sair água, sai H+ e OH-. De onde é que sai o OH-? Da hidroxila. Do mesmo jeito, tirei o OH-. Sendo que aqui, diferente da anterior, que só tinha 2 carbonos, e obviamente, se a hidroxila saiu desse, o H+ tem que sair do outro. Acabou. Mas aqui, a hidroxila está nesse carbono. E vizinho a ele tem 2 outros carbonos. E agora, de onde sai o íon H+? É aí aonde vai ser abordada a questão do Enem 2020. Lembra disso? Está na prova. Se eu estou diante de uma desidratação intramolecular de álcool, a hidroxila do álcool sai na forma de OH- e o H+ sai do carbono que tem menos hidrogênio. É a chamada reação de Side-Side.
carbono menos hidrogenado é de onde vai sair o íon H+. Aí você pode estar com uma dúvida. Mas, professor, no caso aí, tanto faz não, tirar desse ou desse, olha o dedinho. Se eu tiro daqui, do carbono menos hidrogenado, que é de onde você tem que sair, retirar, a dupla, que vai ser sempre formado em desidratação intramolecular de álcools, fica aqui, ó, entre esses dois carbonos. Se eu tiro o H+ daqui, essa dupla, ó, vem para cá. Então, na prática, quando eu estou no laboratório fazendo essa reação, eu vou encontrar como produto substância com a dupla aqui e também vou encontrar um alceno com a dupla aqui. Sendo que aquele que vai ser produzido em maior quantidade, em média de 80%, vai ser aquele que o hidrogênio, a dupla, naquele que o hidrogênio saiu do carbono menos hidrogenado. Isso aí é a conhecida reação de Zaitsev, que foi o estudioso que desenvolveu esse tipo de reação de desidratação intramolecular. Então, hidroxila do álcool sai H+ do carbono menos, olha a dica, menos reação de Zaitsev, hidrogenado. A dupla vai ficar entre o carbono da hidroxila, que saiu, e o carbono menos hidrogenado. Como é que fica a estrutura, professor? Está aqui, ó, CH3, simples, CH, saiu a hidroxila, esse carbono fez uma, duas ligações, então a dupla tem que vir para cá. Eram dois hidrogênios, saiu H+, ficou apenas um, então CH, simples, CH3. Mais, obviamente, a molécula de água, que é constituída do OH- e do H+, que saiu do carbono menos hidrogenado. Então, sempre, numa desidratação intramolecular, o carbono, o hidrogênio que vai sair da forma de H+, sai do carbono menos hidrogenado. Regra de Zaitsev, ou reação de Zaitsev. Beleza, pessoal? Então, aqui nós temos a desidratação intramolecular de álcool. Está na prova, pode te esperar. Reação de desidratação. Para fechar, além dos álcools, existe também uma outra função muito trabalhada no Enem, que é a função éster, e com certeza vocês já devem ter ouvido falar dessa função, que também participa de um processo de síntese no laboratório, que é a chamada reação de esterificação, famosíssima reação de esterificação. Então, ó, o que vem ser a reação de esterificação, professor? Pela própria denominação, produção de éster. E o que tem a ver ela com reação de desidratação? As reações de produção de éster, esterificação, ocorrem entre um ácido carboxílico reagindo com um álcool e da desidratação dessas duas moléculas pertencentes à função ácido e álcool, produzimos o éster e, obviamente, a água que saiu do processo de desidratação. Então, quando estamos falando de esterificação, estamos falando de produção de éster. E essa produção é a partir de uma desidratação. Como é que isso ocorre? Vamos para aqui, por exemplo. Eu vou pegar aqui o ácido acético, que é o ácido etanóico, o ácido presente no vinagre. Como todo ácido carboxílico, nós temos a famosa carboxila, C-OH, reagindo com um álcool. Vou pegar um álcool bem simples aqui. Vou pegar o metanol. Está aqui. Metanol. CH3OH. Como é uma desidratação, eu vou retirar o quê? Uma molécula de água. E como a gente viu na desidratação de álcools, do mesmo jeito, não é desidratação, vai sair H+, e vai sair o quê? OH-. Então tá aqui, pessoal. O OH- sai aqui, ó, da carboxila, íon OH-. E o OH+ sai
do álcool. Ah, professor, parece com a desidratação intermolecular. Sendo que na inter são duas moléculas do mesmo álcool. Sai o OH- de uma e o H+ da outra hidroxila. Aqui não. Sai a hidroxila do ácido e sai o H+ do álcool. E aí? Fica o quê? Ficou o CH3, C-duplo-O. CH3, C-duplo-O. CH3, C-duplo-O. Saiu o OH-, saiu o H+, ficou apenas o que aqui? O, CH3. Obviamente, mais água. Produzi, o meu éster. O que caracteriza um éster, pessoal? Oxigênio entre carbonos e um dos carbonos é de carbonilo. A função éster é derivada da função ácido carboxílico. Lá na desidratação inter, formava o quê? Éter. Aqui, na desidratação de um ácido com um álcool, que é a esterificação, eu produzo éster e água. Reação de desidratação. Muito comum encontrarmos essa reação em provas do Enem. Essa reação é tão interessante que ela, no sentido inverso, em meio ácido, esse H+ significa que a reação ocorre em meio ácido, a gente chama, no sentido inverso, essa reação de uma hidrólise. Professor, hidrólise? Hidro, água. Lise, quebra. Ou seja, a água vai quebrar a estrutura do éster e reobtermos o quê? O ácido carboxílico de origem, o álcool. Significa que essa reação, nesse sentido, da esquerda para a direita, é uma desidratação, produção de éster, por isso chamada esterificação. E se no sentido inverso, eu pego o éster com a água e adiciono um ácido, eu obtenho uma hidrólise. Lise, quebra da estrutura do éster a partir da água. Hidrólise ácida de éster. Beleza? Então, pessoal, fica ligado. Tá na prova. Enem 2020. Reações de desidratação. Beleza? Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais.